Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da minha lista de transmissão. Aqui quem fala é Felipe Loures e é um prazer ter você aqui na minha lista ouvindo esses áudios que eu gosto tanto de fazer. Se você quer conhecer um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre o meu trabalho, só você pesquisar aí em www.felipeloures.com. Esse é o meu site, lá você vai encontrar as informações que você busca saber sobre mim. Você vai ter contato das minhas redes sociais, do meu Facebook, do YouTube, do Instagram, ter tudo lá, ok? E o que eu tenho para conversar com você aqui hoje? Essa semana eu estava revendo um material antigo que eu escrevi, um blog que eu tinha que está praticamente desativado. E eu encontrei um material lá que foi muito significativo para mim quando eu escrevi, quando eu li sobre aquele tema que me fez escrever o artigo. É, E agora eu falei, pô, esse material está praticamente perdido aqui. E eu resolvi trazer ele aqui para o nosso podcast para poder divulgar para mais pessoas. Eu achei bem legal a ideia e que com certeza faz algum sentido e você vai entender o que eu estou dizendo. A ideia é a seguinte: por que a maioria das pessoas não terminam o que elas começam? Essa é a pergunta-chave aqui do nosso podcast hoje. De onde que eu tirei isso? Foi de um e-mail que eu recebi de um cara chamado T. Harv Eker, que é um escritor, é um autor americano. Não sei se ele, não tenho certeza se ele é americano, se ele é canadense, mas é lá de cima lá, que ele é autor do livro Segredos da Mente Milionária, que é um best-seller, é um livro muito vendido e que, inclusive, eu recomendo, se você não leu esse livro ainda, eu recomendo que você tenha esse livro, que você leia com frequência esse livro, que é uma aprendizagem, é uma escola esse livro. É um livro assim, que eu acho que mudou minha vida e depois dele várias coisas foram acontecendo que me fez mudar a minha mentalidade. Então o T. Harv, nesse e-mail que eu recebi dele, ele veio justamente com esse assunto de por que que a gente, muitas pessoas começam algumas coisas e não terminam. E aí quando você olha para o lado e olha para as pessoas que você conhece, que você tem à sua volta, que você são mais presentes na sua vida, e inclusive você mesmo, talvez, você pode olhar e pensar assim, tá, quantas coisas que eu já comecei e não terminei, de fato. Quantas coisas que eu ainda quero fazer e que fico programando e fico empurrando com a barriga, procrastinando e não começo. Isso tem um motivo? Tem um motivo. E isso é uma coisa muito comum. Por exemplo, se nós estamos falando aí, uma pessoa que quer escrever um livro, por exemplo, e não escreve esse livro. Ou então ela quer iniciar um novo negócio e não começa esse novo negócio. E qualquer outra coisa que a gente falar aqui, que vai nos envolver de certa maneira, e que a gente não começa, não faça, ou então às vezes começa e não termina. Porque sempre no início há toda uma energia muito grande, há uma paixão envolvida em alguma coisa que a gente quer fazer, né? E aí em seguida vem, depois de um tempo, essa paixão começa a acabar. Então vem a procrastinação, vem aquela conversa interna que acaba derrubando tudo por terra. E aí o centro deste problema de da gente não prosseguir com certas coisas, ou então da gente nem começar certas coisas, é uma palavrinha chamada dúvida. Quase todo mundo sente da mesma maneira. Tudo que a gente não está meio um pouco ou muito obscuro, que a gente não tem uma visão clara daquilo, a nossa conversa interna, o nosso cérebro tende a nos proteger, a nossa mente inconsciente. Então a conversa interna que é gerada, ela gera algumas perguntas na nossa cabeça que faz a gente se paralisar. Então você começa a se perguntar assim, será que isso vai funcionar mesmo? Será por que que ninguém tentou isso antes? Por que que eu vou começar? E se ninguém se interessar por isso? E aí vem às vezes aquela conversa, tá, eu realmente espero que dê certo. E quando você diz eu realmente espero que dê certo, você tem esperança que dê certo, você não tem certeza. Essa frase, apesar de simples e apesar de ser positiva, ela mostra uma falta de comprometimento em realização, de realização daquela coisa. Porque as pessoas de sucesso, de fato, as que estão envolvidas, estão comprometidas, na verdade, envolvimento e comprometimento são coisas diferentes. As pessoas que são comprometidas, elas fazem dar certo. Elas não dizem eu espero que dê certo, elas dizem eu vou fazer, vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. E só explicar essa diferença aqui: envolvimento e comprometimento. Um exemplo que eu aprendi isso, que eu vou te contar aqui agora, é clássico, talvez você já até conheça,
mas que é essencial para você entender essa diferença. Quando você come ovos com presunto, pão, ovos e presunto, no seu café da manhã, por exemplo, a galinha que botou os ovos, ela estava envolvida no seu café da manhã, certo? Ela estava envolvida. Agora, o presunto, ele vem da carne do porco. O porco, para aquele presunto estar ali no seu prato, ele teve que morrer. Então, o porco ele estava comprometido, nessa metáfora, ele estava comprometido com o seu café da manhã. Olha a diferença. A galinha, ela botou o ovo, ela estava envolvida. Ela não teve que morrer por conta disso. Agora o porco já estava comprometido com o seu café da manhã, porque ele teve que morrer para doar o presunto. Entendeu? Então, essa metáfora explica bem essa questão de envolvimento e comprometimento, que são coisas diferentes. Então, quando essas conversas internas começam a ser geradas na nossa cabeça, de dúvida, que tudo gera dúvida, que eu não sei o que tem na frente, quando eu olho para frente, eu quero começar um negócio novo, eu quero fazer alguma coisa que ninguém fez, eu quero fazer alguma coisa que eu mesmo nunca fiz, gera dúvida. A imagem não é tão clara na frente porque várias coisas que você tem que aprender e se desenvolver para aquilo funcionar. Então, gera dúvida e gera medo. Porque você sente medo de tomar uma atitude de qualquer jeito, de fazer uma coisa que pode não dar certo. E isso gera dúvida, gera medo, gera ansiedade. Você começa a escrever, desenvolver sua ideia, você começa a fazer cursos para se informar, você começa a crescer e melhorar a cada dia. Só que essa dúvida, esse medo, essa ansiedade tende a te acompanhar se você permitir. Porque é tudo da nossa mente, é tudo da nossa mentalidade, é tudo do nosso mindset. E por que que isso gera? Porque a grande palavra que acaba sendo o centro de tudo é a incompetência. Porque nós temos medo de encarar a nossa incompetência. Quando você faz alguma coisa, você se compromete a fazer alguma coisa, você fala para as pessoas que vai fazer determinada coisa, e você faz, e aquilo, entre aspas, não dá certo, porque a coisa só não dá certo quando você desiste dela. Porque enquanto você está fazendo, você não pode dizer que não deu certo. Só não deu certo quando chega num ponto e fala, não vou fazer mais. Então, quando você corre esse risco de algo não dar certo, de você desistir dele, quando isso acontece, você tem que encarar a sua incompetência. E nós não gostamos de encarar a nossa incompetência porque ela é muito feia. A cara da incompetência é muito feia. Ninguém gosta de ficar olhando para a incompetência, porque isso diminui a nossa autoestima, isso diminui a nossa autoconfiança. Então tudo está envolvido com o medo de encarar a incompetência. Só que a partir do momento que você se compromete a fazer algo dar certo, e você sabe que vai fazer o que tiver de ser feito até dar certo, essa incompetência, esse medo de encarar a incompetência começa a perder força. Então essa é a ideia. E aí vem um outro ponto muito importante também, que é você se desapegar do seu resultado pretendido. Aí você vai me perguntar assim, mas Felipe, como que eu posso traçar uma meta, um objetivo, permanecer no caminho para atingir ele sem estar apegado àquilo que eu realmente quero? E aí eu vou te contar uma história agora. Na verdade, não é uma história, é um evento, é uma história sobre um evento que acontece no deserto, no lugar dos Estados Unidos lá, que é uma cidade chamada Reno, se não me engano. E esse evento chama-se Burning Man, que a tradução é homem queimando, alguma coisa assim. E esse evento, o que que acontece? Ele reúne anualmente, ele é feito anualmente, reúne cerca de 70 mil pessoas de vários campos, de várias esferas da vida, e que eles juntam lá como tipo uma comunidade alternativa nessa área do deserto. É uma festa gigante com muita gente, 70 mil pessoas aproximadamente, e vão muitos empresários para lá, pessoas de sucesso, várias artistas, várias coisas. Não sei se você já viu, depois você pesquisa aí no YouTube Burning Man. Você vai ver o que é esse evento. Então, a coisa mais interessante desse evento é o seguinte: eles fazem um monte de obras de arte espetaculares. Eles fazem um monte de coisa lá que você olha assim e fala, caramba, e estrutura de 10 metros, 12 metros de altura. E essas pessoas trabalham durante um ano inteiro para fazer aquilo ali.
E são coisas assim que se você olha assim, e até nas reportagens eles falam, que poderia ser vendido aí por 5 milhões de dólares, coisa assim, cara, coisa que, de alto valor mesmo. Só que sabe o que que eles fazem no final do evento? Eles queimam tudo, eles metem fogo em tudo. Por quê? Porque a ideia deles é o seguinte, não é sobre o resultado, é sobre o processo de você amar o que você faz. Você apreciar o processo da criação da arte pelo tempo que ela foi concebida para ser apreciada. Então, assim, o resultado, eles não estão ligados a esse resultado. Eles só quer saber desse processo. A ideia é essa: você apreciar tanto o processo de fabricação daquilo, que aquilo, o resultado, ele não tem tanta importância assim. E aí e eles pegam e metem fogo no resultado. Olha só que loucura. Isso é um aprendizado enorme, porque eles queimam para ter certeza de que eles não estão ligados a qualquer resultado a partir daquilo no futuro. Foi apenas o processo que eles estavam interessados. Então, se nós não estivéssemos ligados aos nossos resultados, não haveria medo. Você só está com medo de não ter o resultado desejado, porque quando você não tem o resultado desejado, você encara a sua incompetência. E é aí que vem a sacada, porque se você não tem medo de não atingir um resultado, você vai ter medo de quê? De nada, não tem outra coisa. Porque quando você pensa em fazer algo novo, quando você pensa em completar um projeto, fazer alguma coisa, o que vem, e muitas das vezes de forma inconsciente, é que aquele resultado que você deseja fazendo aquilo pode não ser atingido. Isso te gera medo, ansiedade e emoções negativas que acabam te fazendo largar aquilo porque o seu cérebro não quer encarar a sua incompetência de não dar certo. Então, quando você se apega mais ao processo do que ao resultado, existe grandes chances daquilo acontecer. Mas você não tem que estar apegado a esse resultado. Aí você vai me perguntar assim, mas eu não tenho que me comprometer com ele? E aí eu te digo, claro que você tem que se comprometer com ele. Mas isso não significa que você deve estar apegado ao resultado. Compromisso e apego são coisas diferentes. O apego é um elemento emocional. Compromisso é um processo. Tem uma frase do, tem uma frase do Buda que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a causa número um de meu sofrimento é acreditar que eu tenho que conseguir o que quero a fim de ser feliz. Olha só, a causa número um do meu sofrimento é acreditar que eu tenho que conseguir o que quero a fim de ser feliz. Aqui que está o problema. Se você tem que obter aquilo que você deseja para você ser feliz, vai ter um monte de vezes aí que você não vai obter aquilo que você quer e aí você vai estar sempre sofrendo. Porque a vida é assim. Nem sempre aquilo que a gente quer é o que vai acontecer e a gente tem que aprender com isso, lidar com isso, usar isso para crescer e aí continuar. Keep going. A coisa não para. Muitas pessoas não terminam o que começam simplesmente porque elas estão muito apegadas ao resultado. Você deve fazer o que tem que fazer para alcançar os seus objetivos, mas principalmente aproveitar o processo. Muito mais do que se preocupar se vai ou não alcançar aquele resultado. Deixar de lado esse apego. Então a ideia disso aqui é você começar a se observar e ver as coisas que você tá no meio do caminho, tá parada, nunca finaliza, as coisas que você quer começar e não começa. Muito provavelmente você está muito apegado ao resultado. Olhando lá na frente, e aí o seu inconsciente trabalha assim: eu não vou fazer isso porque isso pode não dar certo e aí eu vou sofrer. Só que o tanto que você está perdendo em não fazer algo que você quer é um sofrimento que te carcome por dentro. Uma coisa que, na hora que você estiver lá no seu leito de morte, com 90, 100 anos, você vai olhar para trás e falar assim: caramba, quanta coisa eu podia ter feito e eu não fiz. Por medo, por dúvida. Cara, e as coisas não vão dar certo mesmo. Tá? E daí? Não tem nada a ver, as coisas não vão dar certo. E a gente tem que aprender com essas coisas que não dão certo e crescer com elas. Essa é a ideia bacana, essa é a ideia de viver a vida de verdade. Lógico que você não vai fazer coisas também, não é colocar sua vida em risco, não é arriscar jogar tudo pro alto. É tudo de forma ponderada. Entretanto, fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Esse é o objetivo. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte: como eu posso aproveitar tanto o processo de fazer isso aqui, a coisa que você deseja fazer, a fim de que
Se eu atingir ou não o resultado final, vai ter valido a pena? Essa é uma pergunta bacana. Se você se pergunta sempre assim, tá, eu vou estar gostando de fazer isso aqui, independente do resultado final, se a resposta for sim, vai lá e faz. Porque aí você não está apegado ao resultado. O resultado, se ele vier, bacana, ótimo, e você deve estar se comprometido em atingir o resultado que você coloca para as coisas. Só que se ele não vier, bacana também porque você aproveitou o processo. Independente de medo, independente de dúvida, independente de ansiedade. Qualquer outra emoção que você tenha que te faça sentir mal. Certo? Porque o objetivo é atingir o resultado, só que se ele não vier, tá tudo bem, porque você cresceu como pessoa no processo. Então, espero que esse áudio de hoje tenha te servido de alguma forma aí para te levar a ter novas ideias a respeito da vida, porque essa é a ideia desses áudios de mentalidade, como mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade em relação às mesmas coisas, que pode te levar a novos caminhos com melhores resultados. Um grande abraço e até o próximo. Valeu!